De volta com o programa Pense Saúde, o tema de hoje, epilepsia. Algumas perguntas já chegaram, a sua não, dá tempo, é só ligar 3209-0119 ou mandar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, a gente assistiu a reportagem de uma pessoa, Márcia, que tem epilepsia desde a infância, ela e a irmã conversando, contando um pouco da história dela, inclusive dos preconceitos sofridos. As médicas comentaram e faltou a doutora Ana Paula. Algum comentário com relação à matéria, alguma coisa que é importante para salientar? O que me chamou a atenção foi a repercussão que a doença teve na vida dessa paciente, né? Envolveu não só a paciente, como toda a família. Parece que o caso dela é um caso mais grave, que necessitou de recursos propedêuticos mais avançados, né? Ela fez vários exames, entre eles a ressonância. Isso, exatamente, ela fez uma ressonância magnética. A ressonância está indicada em alguns casos em que se suspeita das crises focais para diagnosticar precisamente qual que é a etiologia, qual que é a causa das epilepsias. Então, é um exame disponível mais recente, na atualidade, que contribui muito para o diagnóstico. Mas normalmente não é o exame de imagem que dá o diagnóstico, somente um exame de imagem, ele é só um complemento quando é necessário, sim, é isso? Sim. O diagnóstico ele é feito pela história, pelo acompanhamento, pelo eletroencefalograma e pelos exames de imagem. Tá certo. Todo um conjunto, né? E aí, bom, vocês disseram, e ela, o que eu achei interessante, que é uma coisa que eu queria até comentar, ela sofria isso de infância, não sabia o que era e foi passando e foi deixando. Não sei se buscou-se ou não uma ajuda ou um especialista para poder explicar naquele momento o que ela tinha e o que ela não tinha. E eu sei que só na adolescência é que parece que houve esse diagnóstico final. E a partir do momento, e vocês já falaram da importância do diagnóstico precoce. A partir do momento que é diagnosticado, quais são então hoje em dia as opções de tratamento? Vamos começar com as crianças. É um tratamento diferente ou não, doutora Marcela? A epilepsia, o tratamento é medicamentoso, a gente utiliza anticonvulsivantes, existem anticonvulsivantes específicos para cada síndrome epiléptica. Então é importante o médico saber identificar a característica da crise, a idade do paciente, se existe algum fator de risco do paciente para utilizar determinado medicamento, e considerando isso tudo, você faz uma escolha e tem uma dose adequada para cada idade, considerando os efeitos colaterais, e o acompanhamento é feito nesse sentido, para que o tratamento seja eficaz e que os efeitos colaterais sejam tolerados durante o processo, porque é um tratamento duradouro, né? Então, ou seja, contínuo. Na epilepsia benigna da infância, o índice de cura é altíssimo, né? Que é 80% dos casos, bem conduzidos. Quando se utiliza os medicamentos adequados, existe uma diminuição assim, enorme dos casos complicados e a criança se beneficia. Mas por isso você falou, se é tão importante esse diagnóstico precoce, para essa intervenção precoce, para esse tratamento o mais cedo possível, de medicamento, né? Que hoje a gente no mercado tem vários medicamentos, né? Existem epilepsias tão benignas que eventualmente não há necessidade de entrar com anticonvulsivantes. Igual a doutora Ana Paula comentou no início, existem casos que a pessoa vai ter uma ou duas crises ao longo de todo o processo da vida dela. Né? E às vezes não são crises que oferecem risco, às vezes crises parciais somente durante o sono, né? Algum tipo de caráter benigno que você tem como classificar através do eletroencefalograma da idade de início desses sintomas, né? Então não há sempre necessidade de medicar. Agora, quando é necessário medicar, todas essas observações que a doutora Marcela falou são fundamentais. Além da medicação, a alimentação no horário adequado, né? O sono, a higiene de sono, as rotinas que essa pessoa tem que ter, atividade física moderada, sem exageros, né? No caso da natação, tem que ser supervisionada, né? Nós não podemos permitir esportes radicais naqueles pacientes que têm epilepsia não controlada, o esporte radical é contraindicado, inclusive, né? Mas, enfim, a interação social, a socialização e uma série de outros aspectos que eu acho que são importantes, né? 80% dos nossos pacientes serão bem controlados com a terapia medicamentosa. 20%, uma pequena porcentagem, vai evoluir com crise de difícil controle. E mesmo para esses casos, hoje a gente tem recursos. A gente tem o tratamento cirúrgico, tem a implantação de marca-passos, que é o estimulador vagal, que a gente consegue reduzir a frequência das crises e melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Então, porque a doutora Dalva até citou
citou, que tem pacientes que têm, às vezes, 2 crises ao longo de uma vida. Agora, tem pacientes que têm 10, 15 em um dia só, não é? Os espasmos infantis, que a doutora Marcela citou, tem centenas de crises. Às vezes são crises incontáveis. Quando melhora que você inicia um tratamento, a mãe consegue contar, eu consegui contar 60 crises no dia. Então, existem epilepsias gravíssimas, né? E controlando as crises, as crianças começam a adquirir novas funções. Tem crianças que tinham dificuldade de fala, dificuldade para caminhar. A partir do momento que as crises controlam, a criança começa a evoluir e adquirir as... E tem a questão da aprendizagem, né? O desenvolvimento na escola, que a gente tem que ficar atento, né? E a gente compartilha com a família da mesma preocupação, na questão do desempenho dela na escola também. E o medo, né? Às vezes da criança, às vezes ter alguma coisa, algum problema na escola ou alguma crise na escola e ficar constrangida ou não ficar. Vocês citaram aqui, você citou, doutora Dalva, esporte radical, e aí eu quero perguntar da seguinte forma: algum estímulo externo que provoque um estresse, um momento de ansiedade ou uma adrenalina mais forte, no caso do esporte radical, podem acabar sendo desencadeantes de uma crise? Sim, mas isso não somente na epilepsia, qualquer doença neurológica, né, o estado psicológico do paciente é fundamentalmente determinante, né? Então, obviamente que no caso da epilepsia, que o cérebro já é hipersensível, qualquer estímulo ambiental estressor, né, de natureza física, psicológica, né, mesmo em termos de estresse no trabalho, né, depressão, um assédio moral ou qualquer de outra ordem pode desencadear uma piora desse paciente, sim. Existem algumas epilepsias que são epilepsias reflexas, que são desencadeadas por alguns estímulos específicos. Algumas por luz, por alguma frequência de luz. Existe um tipo raro de epilepsia, que é a epilepsia primária da leitura, que é vista em adolescentes. O adolescente começa a ler e isso desencadeia uma crise convulsiva. Existem vários tipos. Tátil, alimentação. Alimentação, alguma coisa específica. Estímulos visuais, né, muito fortes. Vocês lembram do Pokémon, quando apareceu no Japão? É verdade. Aquele filme do Cristo também, que teve muito sangramento, teve uma emoção muito forte. Houve casos de crises convulsivas desencadeadas. Privação de sono, muito importante. Uso de bebidas estimulantes, às vezes em festas por adolescentes, né? Energéticos estimulantes com álcool. Muitas vezes drogas, o álcool, né, de forma não recreativa. Recreativo. Ou não recreativo. Exato. Tudo isso pode servir como um fator desencadeante. A pessoa que já tem ou já teve, ou seja, ela reconhece aquele sintoma, ela percebe uma crise iminente, ou seja, que ela está prestes a ter uma crise ou convulsiva ou uma crise de epilepsia? Algumas pessoas percebem que a crise, que vão ter a crise. Segundos antes, elas podem ter sintomas sensitivos ou mal-estar epigástrico ou uma sensação de medo ou que a gente chama de déjà vu, aquela sensação de que já viveu aquilo antes ou que já esteve naquele lugar antes. Isso é o que a gente chama de aura. É o começo das crises focais. Segundos antes do paciente perder a consciência, ele pode ter essa noção, mas nem sempre dá tempo dele tomar alguma providência. Entendo. Interromper a crise não tem como prevenir essas crises, a não ser com medicamento, o tratamento, mas não tem como você prevenir, não tem como isso. Não. Existem alguns medicamentos que, por exemplo, no caso da epilepsia na mulher, né? Então, no período menstrual, existem alguns medicamentos que a gente usa em determinados momentos. A TPM, além de tudo, ainda piora isso também? As enxaquecas, né? Às vezes as crises convulsivas podem acontecer mais em determinados períodos, né? Entendo. São as chamadas crises catameniais. Exatamente. Existe também, no caso da grávida, né? Aumenta a quantidade de sangue circulante. Então, tem que aumentar a dose dos medicamentos. É uma pergunta que eu ia fazer. A mulher que tem, ela consegue engravidar, tem possibilidade de engravidar normalmente e que cuidado ela deve ter durante essa gestação? Se é uma epilepsia controlada, geralmente aumenta somente um pouco o risco de malformação fetal. Vamos supor, se você tem 1 a 2% de risco de malformados, uma pessoa que não usa anticonvulsivantes, você vai ter aí de 5 a 6%, então 3 vezes mais o risco. Por causa do medicamento? Por causa do uso de medicamentos. Entendi. Agora, a epilepsia não controlada,
é desaconselhável que você libere uma pessoa para engravidar tendo uma epilepsia não controlada. O que ocorre é que muitas dessas mulheres, elas não abrem mão da maternidade. Então, elas engravidam, assim, sem programação. Então, é uma gravidez de alto risco. O ideal é que seja uma gestação programada. Sim. Há alguns anticonvulsivantes que são mais deletérios para o feto, outros menos. Então, quando se programa a gestação, você pode fazer essa troca, né? Usar o ácido fólico, isso tudo. Tem que usar prévio, uma vitamina antes, né? Isso até nas pessoas que não têm epilepsia já é indicado o uso do ácido fólico, né? Daqui a pouco a gente volta para responder mais perguntas e as que chegaram de casa, tá certo? Hoje estamos conversando sobre epilepsia. Agora nós vamos para mais um intervalo, mas fique por aí, voltamos em instantes.